Olá, crianças! Sejam bem-vindos a mais um Culta Kids. Eu sou a Emily e estou muito feliz em te conhecer. É uma alegria estarmos juntos. E nessa série, Uma Grande História, nós vamos aprender sobre muitas coisas legais que podemos aprender sobre Jesus. E agora, para começar, nós vamos falar com Deus. Junte suas mãozinhas e vamos orar. Senhor Deus Eterno Pai, abençoe essas crianças que estão aqui e que elas consigam entender essa história e espalhar pelo mundo. Em nome de Jesus, amém! E agora nós vamos para um momento muito especial, a hora do louvor. E vamos louvar com todo o nosso canto e a nossa dança. Vamos lá? Estamos nós, alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Alô, alô, aqui estamos nós, alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Estamos nós, alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Alô, alô, aqui estamos nós, alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. E não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Olha só, amiguinhos, Deus
Deus pode falar com todo mundo. Fala com os grandes, com os pequenos. Fala comigo e pode falar com você também. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. Não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel! Samuel! Nossa, que louvor maravilhoso! Eu até tô cansada, mas agora nós vamos para uma parte muito legal, a memorização do versículo, que está em João 3,16. E agora nós vamos para um jogo muito legal. Nós vamos tirar algumas palavrinhas do versículo e vocês vão tentar completar. Vamos lá? Você sabia que Deus fala conosco e nos escuta em qualquer lugar? E hoje nessa história não vai ser diferente. Nós vamos falar sobre uma pessoa que ouviu a voz de Deus no meio da noite. Vamos descobrir quem é? Há muito tempo, Israel era um povo que não tinha um rei. Eles eram governados por juízes, que eram líderes escolhidos por Deus para libertar os israelitas dos seus inimigos. Foi nessa época que viveu uma mulher especial chamada Ana. Ela era casada com seu marido Eucana, que a amava muito. O sonho de Ana era ter um bebê, mas ela não podia, pois era estéril, ou seja, seu corpo não era capaz de gerar filhos. E essa situação a fazia sofrer muito. Ela orava a Deus pedindo um filho. Em sua oração, Ana prometia que se Deus lhe desse um bebê, ela o dedicaria ao Senhor por toda a vida. Um dia, Ana foi ao templo e orou com tanta intensidade que Eli, o sacerdote que cuidava do templo, pensou que ela estava bêbada. Mas Ana explicou: "Não bebi nenhum tipo de bebida alcoólica, meu senhor. Estou angustiada e abri meu coração para Deus em oração." Então o sacerdote Eli disse: "Vá em paz e que o Deus de Israel atenda o seu pedido." Deus ouviu a oração de Ana e antes mesmo do final daquele ano, ela engravidou e teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois disse: "Eu o pedi ao Senhor." Ana e seu marido ficaram muito felizes com a chegada do bebê e cuidaram dele com muito carinho. Mas Ana não se esqueceu da promessa que havia feito a Deus em sua oração. E por isso, assim que Samuel cresceu um pouquinho, ela o levou para morar com o sacerdote Eli, que cuidava do templo. Ana disse ao sacerdote: "Eu sou aquela mulher que o Senhor viu orando aqui no templo algum tempo atrás. Eu orava por esta criança e o Senhor concedeu a mim. Agora eu o estou dedicando a Deus por toda a vida." Depois disso, Ana voltou para sua casa. Samuel ficou com Eli e o ajudava em tudo que ele precisava. Ele também aprendia sobre Deus e como adorá-lo. Samuel era um menino obediente e bondoso, e Deus gostava muito dele. Todos os anos,
Ana ia ao templo para adorar a Deus e visitar Samuel. Eli a abençoou, dizendo: Querida Ana, que o Senhor lhe dê outros filhos por você ter dedicado o menino Samuel para servir no templo. E Deus concedeu a Ana mais 5 filhos. Enquanto isso, Samuel continuava crescendo na presença do Senhor. Eli cuidava do menino junto com seus 2 filhos, Hofni e Finéias. Mas os filhos de Eli eram desobedientes e não seguiam os ensinamentos dados por seu pai. Uma noite, quando Samuel já estava dormindo, ouviu uma voz chamando pelo seu nome: Samuel, Samuel. Ele pensou que era Eli e foi até o quarto dele e perguntou: Estou aqui, o Senhor me chamou? Mas Eli respondeu: Eu não chamei você, volte para a sua cama. Samuel voltou, mas a voz o chamou novamente: Samuel, Samuel. E Samuel foi de novo até Eli, mas ele disse que não era ele quem estava chamando. Isso aconteceu mais uma vez. Então Eli percebeu que era Deus que estava falando com Samuel e disse: Volte para a sua cama. E se você ouvir a voz outra vez, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está escutando. Samuel respondeu como o sacerdote Eli tinha ensinado. E Deus começou a falar com ele. Deus disse que ele tinha uma mensagem muito importante para Samuel. Era uma mensagem sobre a desobediência dos filhos de Eli. E essa foi a primeira de muitas vezes em que Deus falou com Samuel. Depois disso, Samuel cresceu e se tornou um grande profeta de Deus. Um profeta é alguém que recebe mensagens de Deus e anuncia essa mensagem para outras pessoas. Samuel foi um homem que obedeceu e serviu a Deus desde pequeno. Ele foi um exemplo de fé, coragem e amor. E nos ensina que Deus pode usar qualquer pessoa que se disponha a ouvir e seguir a sua voz. Você sabia que da mesma forma que Deus falou com Samuel quando ele era apenas um menino, ele também pode falar com você? Isso mesmo! Todos nós podemos ouvir a voz de Deus. Ele é o nosso melhor amigo e deseja se comunicar conosco. Para ouvir a voz de Deus, é importante ler a Bíblia, que é a palavra de Deus, e buscar a sua presença através da oração. Assim, aprendemos a reconhecer e obedecer a voz de Deus. E essa foi a incrível história do profeta Samuel. Para conferir todos os detalhes, é só abrir a sua Bíblia, lá no livro de 1 Samuel, capítulos de 1 a 3. E até a nossa próxima super aventura! Você sabia que Jesus quer falar conosco e quer nos ouvir? Mas hoje ele tem um convite especial para você. Ele quer perguntar se você aceita ele como seu Senhor e Salvador. Sim, que alegria! Essa foi a decisão mais importante da sua vida. E você que tomou essa decisão, vamos orar. Feche suas mãozinhas e vamos lá. Deus, abençoe a vida dessa criança que tomou essa decisão tão importante para a vida dela e que ela continue seguindo nos teus caminhos e chame mais pessoas para participar dessa jornada. Em nome de Jesus, amém! E agora, você que tomou essa decisão, nós queremos falar com você. Manda uma mensagem aqui para esse número que nós queremos te conhecer e falar com você. Fala aí, criançada, com vocês, Capitão Tom, em mais uma Hora da Missão. E a gente vai, responder perguntas, a gente vai orar pelas crianças, a gente vai orar por uma igreja, tem um monte de coisa para fazer e eu quero a sua ajuda. E vamos começar por uma pergunta. A pergunta de hoje é a seguinte: Capitão Tom, quem escreveu a Bíblia? Aliás, eu tô precisando que você mande o vídeo para mim, viu? O pessoal fica mandando pergunta, mas não manda vídeo. Então, manda pergunta pelo vídeo para você aparecer aqui na nossa história também, beleza? Então, a pergunta é a seguinte: quem escreveu a Bíblia? Olha, a Bíblia foi escrita mais ou menos por 40 homens ao longo de 1.600 anos. O primeiro que escreveu, o mais antigo lá, foi Moisés, que ele escreveu o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E o último que escreveu foi o apóstolo João, que escreveu Apocalipse. Então, decorou já? 40 homens, 1.600 anos, Moisés foi o primeiro, o último foi João, e tem um monte de gente bacana aí com um monte de história linda, beleza? Então quem escreveu a Bíblia foi essa galera toda, e hoje a gente lê com muito prazer, né? E a gente vai orar também hoje pelos pastores Júnior e Amanda, lá da Elan VP, e pela aquela criançada linda lá da Elan Vila da Penha, né? Vamos orar junto então? No final tem missão, hein? Vamos orar, junta a mãozinha pra gente orar. Papai do céu, muito obrigado por tudo que você tem dado pra gente.
Muito obrigado pelos nossos pais, pelos nossos tios, pelos nossos amigos, todas aquelas pessoas que amam a gente. Muito obrigado, Senhor, pelas tias do Kids, pelas tias da escola. Muito obrigado, Senhor. A gente quer agora, Senhor, colocar todas aquelas crianças lá de Vila da Penha, da Elan VP, em Tuas mãos, pedindo que ela e as famílias dela sejam tremendamente abençoadas. Colocamos também, Senhor, o Júnior e a Amanda, pedindo, Senhor, que Tu estejas dando para eles, ó Deus, toda a sorte de bênçãos, para eles também e para os filhos deles, que eles também sejam alcançados pelas Tuas bênçãos. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tem nos dado. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. E olha, hoje tem a história de Samuel, né, que a gente consegue falar com Deus. E então, como você sabe que pode falar com Deus, a tua missão dessa semana vai ser o seguinte: você vai escolher um amiguinho seu e você vai orar por ele. Você vai orar por ele. Depois que você orar, você vai chegar para ele na escola, no prédio, seja onde for, na igreja, falar assim: olha, orei por você essa semana. Como é que foi a sua semana? Tá? Porque se a gente pode falar com Deus, a gente vai falar com Deus. E você vai fazer isso também, tá bom? Então, ó, missão dada e missão cumprida, tá bom? Um beijo do Capitão Tom para você. Até semana que vem. Ah, chegamos no final, mas não fica triste não, que já tem mais. Curte esse vídeo e compartilha para todo mundo saber dessa história também. E vamos terminar fazendo uma oração. Senhor Deus Eterno Pai, abençoe essa criança, que ela chegue em casa em paz e que ela consiga viver nos seus caminhos. Em nome de Jesus, amém! Tchau, tchau!